Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. Aqui é um espaço em que nós, da Sociedade Brasileira de Mastologia e outros colegas especialistas da mastologia nos reunimos para um bate-papo de atualização e discussão sobre diferentes temas de atuação da mastologia. Isso aí. Hoje nós estaremos eu, a Renata, o Lincoln, nosso coordenador da comissão, a Dênia de Botucatu, o Eduardo, nosso presidente da sociedade, para continuar discutindo alguns temas de imagem, né, que foram discutidos na última reunião da sociedade alguns dias atrás, tá? Então, para a gente começar, Eduardo, Dênia, podem se apresentar rapidamente para os nossos ouvintes? Lei de força, né, presidente? Com certeza. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Dênia, eu sou médica mastologista, médica assistente aqui de Botucatu e queria agradecer muito o convite, estou muito feliz de estar aqui e acho que vamos conseguir ter uma boa conversa. E passo a palavra para aquele que dispensa apresentações. Nada, Dênia. É um grande prazer, viu? Essa comissão me enche de orgulho. Vocês trabalham demais para a Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. Eu estou muito contente de estar participando desse videocast, viu, Lincoln? Porque eu sou fã de vocês. Eu escuto vocês na estrada, eu viajo muito. E de verdade, eu não estou falando de boca para fora, não, mas eu adoro o videocast de vocês. Então, quando a gente conversou lá no início, né, Lincoln, de montar essa estrutura de videocast, eu acho que isso deu muito certo. Toda a comissão de vocês estão de parabéns pelo grande sucesso e uma grande fonte de atualização para todos nós, né? Meu nome é Eduardo, eu sou o atual presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo e sou professor da Faculdade de Medicina de Botucatu. Bom, então, a gente costuma, né, no nosso videocast, discutir as perguntas relacionadas à última reunião da Sociedade Regional São Paulo e o tema de hoje, imagem mamária. Bom, a gente fez uma pesquisa com os nossos associados e a primeira pergunta a gente quis saber, diante de um diagnóstico anatomopatológico de lesão papilífera com atipias na biópsia assistida a vácuo, o que vocês costumam fazer? De 80 respostas, 52,5% dos associados indicam cirurgia conservadora com a retirada do clipe. Esse assunto foi discutido na nossa reunião, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que vocês costumam fazer na prática de vocês? Uma das respostas era: não tenho acesso à biópsia a vácuo e realizo sempre cirurgia. Então, aqui eu queria abrir a discussão a respeito da biópsia assistida a vácuo, se é um cenário presente na rotina, na prática clínica de vocês, e o que vocês acharam da maioria das respostas. Você quer começar, Dênia? Começo. Acho que, infelizmente, não é uma realidade aqui no nosso serviço em Botucatu, a biópsia assistida a vácuo. Então, a gente fica mesmo com esse resultado pela cor, né? A maior parte das vezes. Realmente, quando a gente tem esse diagnóstico pela cor, com certeza, na minha opinião, a indicação de biópsia excisional, ela está feita. Pelo consenso, né, publicado em janeiro, europeu, eles recomendam mesmo que seria a indicação de biópsia excisional, mesmo na presença do papiloma, né, da lesão papilífera com atipia pela VAB. Então, pela cor, acho que não tem nem discussão, só tem uma amostragem ainda menor, eu indicaria realmente a biópsia excisional. Na minha prática lá na Unesp, como a Dênia falou, a gente infelizmente não tem acesso à biópsia a vácuo. Eu tenho acesso no consultório e eu acho que a biópsia a vácuo ela tem que ser entendida. Ela é uma arma fundamental, mas para que você tenha segurança no resultado da biópsia a vácuo frente a lesões B3, precisa ter um casamento muito grande. Precisa ter um casamento dos achados de imagem, precisa ter um casamento
com um patologista treinado a ver fragmentos de biópsia a vácuo e um casamento com anátomo patológico final, né? Toda vez que a gente tem uma lesão B3, principalmente a lesão papilífera com atipias, essa é uma lesão das mais tenebrosas para o patologista. A grande verdade que nós estamos falando é de uma dificuldade anatomopatológica dele fechar um diagnóstico de que aquele fragmento da lesão represente a lesão toda e que a gente não corra o risco de um upgrade depois que a gente tirar material. Então, eu não sei se todos vocês são familiarizados com os nomes, né, as nomenclaturas da VAB, da VAI e mesmo da Core Biopsy, né? Quando a gente fala nesses 3 momentos de diagnósticos, nós estamos falando de diferentes quantidades de tecido. A Dênia pontuou, olha, lá na Unesp, em Botucatu, a gente tem a Core. Então, frente a um diagnóstico de lesão papilífera com Core, é imprescindível com atipias, é imprescindível a remoção cirúrgica. Agora, eu tenho a VAB, eu tenho uma lesão papilífera dentro de um ducto pequena, subcentimétrica, e eu removi toda a lesão com a VAB. E o meu patologista não tem dificuldade de me falar, olha, isso é um papiloma intraductal, né? Eu fico muito seguro. A VAI já é uma extensão da VAB. Qual que é o objetivo da VAI? A VAI é exatamente para o manejo dessas lesões de comportamento incerto, eu diria de comportamento incerto até para o patologista, né? Esse é o grande comportamento incerto. Mas qual que é a lógica dentro da VAI? Né? Se a VAB, que é a biópsia assistida a vácuo, que é o que a gente chamava de mamotomia antes, se essa biópsia ela já traz mais tecido do que a core e, portanto, o risco de upgrade é menor quando eu comparo com a core, a VAI, vocês imaginem você retirar 4 gramas de tecido. Ou então você retirar toda a lesão, você vai para a biópsia com o objetivo de retirar toda a lesão ou até 4 gramas de tecido. Então, quando a gente pega principalmente o consenso europeu, a atualização que ele teve, ele já está muito mais maleável em algumas situações, né? Principalmente na hiperplasia atípica sozinha, né? Sem a lesão papilífera, do que era antes. E quando a gente vai para os guidelines americanos, eles ainda são mais conservadores nesse sentido. Não sei se eu consegui responder aí a pergunta de vocês. Sim, a minha única preocupação é que a gente usa muito os guidelines europeus, americanos, mas eu sinto uma falta de dados mais próximos da nossa realidade, né? Dados brasileiros, dados de como, já que a gente não tem acesso, né, em grandes centros do nosso serviço público, das biópsias por imagem, guiadas por imagem, né? Eu queria saber um pouquinho de como a gente poderia resolver, através até mesmo da sociedade brasileira, porque a gente tem uma falta de dados brasileiros, a gente usa muitos dados. O que vocês acham? No Brasil, Renata, no Brasil nós temos um grande especialista em VAB, que é o Henrique Lima Couto. A tese da Carolina, foi uma tese muito brilhante a respeito de VAB. Eu acabei, e ele está até um passo à frente em dados, tá? Ele vai para uma apresentação agora oral, né, na EUSOB, mostrando aí até a potencialidade de você fazer VAI em pequenas lesões invasivas, né? Então, nós temos dados nacionais, sim, o Henrique tem produzido dados muito importantes a respeito do assunto das lesões B3. Na minha opinião, o Henrique é o maior especialista da América, né? Eu arrisco a dizer da América, porque os Estados Unidos não têm grandes nomes nessa área. Ele tem uma parceria muito forte com os europeus, principalmente com a Nisha lá, que trabalha do Instituto de Saúde Pública da Inglaterra.
Então, ele tem trazido dados muito importantes. A grande dificuldade que eu vejo em relação a esse método é o treinamento de quem faz esse método. E aí eu concordo com você, né? Nós temos hoje dados nacionais, mas esses dados parecem estar confinados na mão de um pequeno grupo, né? O Henrique tem um centro de treinamento lá para mastologistas e até mesmo para radiologistas, mas o que eu vejo é sempre a mesma pessoa falando, né? E quando o Henrique fala, é uma voz meio solitária, né? É uma voz meio... é um só no deserto. Nisso eu concordo com você. Eu acho que para realizar VAB e VAI no diagnóstico de lesões B3 e você ter a certeza de que aquilo lhe forneceu uma informação que você não precisa ir adiante, que seu risco de upgrade é pequeno, você precisa de mãos experientes, você precisa de uma pessoa que esteja acostumada com isso. Ô, Léo, Eduardo, deixa eu ampliar essa pergunta, que nós fizemos uma pergunta muito específica para uma lesão específica, mas para os nossos associados, já que estamos aqui com 2 especialistas. E exeres de toda lesão após VAB, em 3 situações, Eduardo e Dênia: atipia epitelial plana, cicatriz radiada e neoplasia lobulares. Bom, eu acho que o primordial, primeiro de tudo, quando a gente se depara com essas lesões B3, é o que o Eduardo começou dizendo, né? A gente tem que ter uma concordância da imagem com esse resultado de patologia. Se eu tenho, né, na neoplasia lobular, umas microcalcificações, na ausência de nódulo, uma lesão massa, se na cicatriz radiada, eu tenho ali na mamografia uma área de distorção, uma área de assimetria compatível com o meu achado de imagem, e realmente após a VAB eu retirei toda essa lesão, né, eu vejo que eu fiz uma imagem pós e não tem mais nada ali sobrando, eu ficaria tranquila mesmo, na ausência de atipias, né, na ausência de nenhuma outro sinal clínico de malignidade. Se eu tivesse só esse resultado de cicatriz radiada, de hiperplasia epitelial plana, de realmente seguir com a imagem. Isso se eu estou seguindo essa paciente, se eu estou diante de um especialista em imagem mamária, né? Como essa paciente vai ser seguida depois, eu acho que isso é muito importante. Porque se eu retiro essas lesões e eu não consigo manter o segmento dela com um especialista, daí eu não ficaria tranquila. Mas se eu tivesse com a VAB e um especialista em imagem, eu ficaria tranquila em fazer o segmento imaginológico. Eduardo? Eu acho que é isso mesmo, sabe? É o casamento, Lincoln. Lincoln, nós estamos evoluindo para métodos minimamente invasivos e eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. E a biópsia assistida a vácuo, né, ela ganhou agora um approach aí que é a excisão assistida a vácuo, que é você entrar para fazer a biópsia não com o intuito apenas do diagnóstico, mas com o intuito de ressecar a lesão. E nessas 3 situações que você pontuou, né, na atipia epitelial plana, na cicatriz radiada, na neoplasia lobular, uma vez que eu consiga isso e o exame de imagem esteja tranquilo após esse procedimento, não mostre lesão residual, até a Sociedade Americana de Cirurgiões, que era mais conservadora, eles já entram na possibilidade de você só acompanhar essa paciente, né? Que você não precisaria prosseguir o diagnóstico aí com uma cirurgia, com um procedimento mais invasivo. Eduardo, Perfeito. Dênia. Oi, Léo, por favor. Tá. Voltando um pouquinho para nossa realidade aqui, que nós não temos muito fácil a biópsia a vácuo. Um caso que eu acho que é bastante comum no consultório e que sempre gera um pouco de dúvida. Frente a um diagnóstico na core biopsy de uma lesão papilífera, um papiloma, sem atipia. Tem algum tamanho de lesão que vocês consideram para indicar exeres e o segmento clínico? Como que vocês têm feito aí? Na verdade, na minha prática, né, no meu dia a dia, tanto aqui quanto no consultório, quando eu estou de frente com uma lesão papilífera, independente de atipia ou não, pela cor, eu indico exérese, tá?
Eu acho que alguns casos muito selecionados, às vezes uma paciente mais idosa, né, que você realmente tem ali uma lesão muito pequena, que você quer seguir discutindo com a paciente os riscos e os benefícios, você poderia, sim, pensar em segmento. Mas eu acho que, de forma geral, de uma maneira mais ampla, lesão papilífera na cor, para mim, eu indico o Exeres, sim. Acho que eu fico mais tranquila. Acho que é um procedimento simples, muitas vezes, que não vai gerar grandes danos para a paciente. Eu vou quase que na mesma linha da Dênia, né? Eu acho que, na maioria das vezes, quando a gente tem um diagnóstico de lesão papilífera, a gente tem um diagnóstico de algo que foi sintomático e foi exaustivamente ali rastreado pela ultrassonografia ou até mesmo na ressonância. É, Em algumas situações, principalmente com aparelhos de ultrassom hoje que tem uma resolução muito boa para avaliar a região retroauricular e os ductos principais, que os ductos principais, eles são o sítio dessas lesões papilíferas, né? Você acaba tendo achados incidentais, né? Você acaba tendo achados 3, 4 milímetros ali, uma projeção intraductal, e alguém resolve biopsiar aquilo e veio uma lesão papilífera. Eu acho muito complicado, sabe, Leonardo, a gente manusear essas lesões sem a biópsia a vácuo. Eu acho que uma lesão papilífera abaixo de 1 centímetro, você manuseia muito bem com a biópsia a vácuo. Eu faço isso no meu consultório, né? Essas lesões subcentimétricas, eu faço a VAI, né? A excisão assistida a vácuo com muita tranquilidade. Mas com a biópsia percutânea, você sempre vai ter que conversar com a paciente, aquilo que a Dênia falou, né? Você vai ter que pontuar outras coisas junto com a paciente, se ela está disposta, de repente, a não fazer esse procedimento cirúrgico de diagnóstico definitivo. Porque, infelizmente, a core biopsy para lesões papilíferas é muito ruim. Toda vez que eu achei que era um carcinoma na papilífera, eu biopsiava, vinha lá que era só uma lesão papilífera com atipia, e aí ia para a cirurgia, na cirurgia a gente encontrava. Né? Então, assim, não dá para confiar na core. A core, realmente, para lesão papilífera, ela deixa muito a desejar, porque ela impede alguns critérios básicos que o patologista tem que ter para que ele feche que aquela lesão é um papiloma simples. Perfeito. Bom, seguimos? Seguimos. Vamos lá. A gente perguntou para o pessoal também qual a principal característica na ultrassonografia axilar eles consideram para chamar um linfonodo de suspeito, né? E 66% das respostas mostraram que a perda do hilo central gorduroso era o principal fator, seguido de espessamento da cortical com mais de 3 milímetros, né? E com toda a discussão do sound aí, e dos próximos estudos que estão chegando, no sentido, né, de escalonar a axila, tem alguma característica para vocês ter um maior valor preditivo aí para dizer o linfonodo como suspeito, ou a soma deles? O que vocês acham? Essa pergunta eu acho interessante porque não só para o nosso público, mastologista ou não, porque eu ia perguntar de uma forma diferente, qual que era o valor preditivo positivo para essas magnitudes, essas alterações para atipias. Sim. Eu gosto de pensar nessas características de imagem do linfonodo. Eu acho que é muito importante que a gente lembre da anatomia mesmo do linfonodo, né? Quando a gente sabe da anatomia do linfonodo, a gente sabe que ele é feito de uma área externa, a área cortical, e a área central, que é o hilo gorduroso, né? Na área cortical é onde a gente tem os vasos eferentes ali que adentram as células tumorais. Então, quando a gente começa a ter um acometimento desse linfonodo, a gente vê que essas células chegam pela cortical e o primeiro passo, a primeira coisa que a gente começa a encontrar é um espessamento da cortical, né? A gente pode ter um espessamento focal, que é aquele que vai dizer para a gente como seria um acometimento inicial, né? E seria mais suspeito. E à medida que esse linfonodo ele vai sendo acometido por essas células, né? Por essa carga tumoral, ele vai, então, como se ele estivesse empurrando essa parte central do hilo gorduroso, né? Então, quanto mais células, maior a cortical e menor esse hilo gorduroso. À medida que ele, como se ele amacetasse mesmo esse hilo, a gente vai vendo às vezes na imagem
áreas ensacabocado, que a gente fala. A gente vai vendo que ele vai ficando, em alguns momentos, mais amassado. E quando essa cortical ela é completamente tomada por doença, né, uma alta carga tumoral, a gente perde totalmente o hilo, né? Ele é completamente pressionado ali pela cortical, é como se o linfonodo virasse totalmente cortical. Então, à medida que a gente vai caminhando, né, a gente vê que o espessamento de cortical, ele é o primeiro, né, dizendo aí para a gente uma baixa carga tumoral, e à medida que ele vai aumentando e vira um hilo, perde o hilo, né, ele vira uma bola preta no ultrassom, seria o valor preditivo positivo mais alto aí de suspeita, né, de acometimento secundário do linfonodo. Ô, Léo, nada como uma correlação ecográfica e anatômica, né? Sabe, Eduardo? Lincoln, Sim. o que a gente tem que entender é essa dinâmica que a Dênia falou. Eu estou tentando procurar aqui do ano que foi minha tese de doutorado, eu não tô lembrando mais, Lincoln. E na minha tese de doutorado eu fiz uma coisa muito interessante, né? A gente fez um estudo prospectivo de punção aspirativa por agulha fina em linfonodos com características suspeitas. Um dos primeiros autores a estudar a cortical de linfonodo foi Yang, e ele estudou uma série de pacientes sem câncer de mama, pacientes saudáveis, e ele chegou que 2 milímetros de cortical era um padrão médio da maioria dos linfonodos normais, de pacientes que não tinham processos inflamatórios importantes e de pacientes que não tinham neoplasias que tivessem envolvimento nodal. Alguns anos depois, teve uma radiologista holandesa chamada Derlu, e ela fez um estudo muito interessante também, mas agora em pacientes com câncer de mama, onde ela puncionou todos os linfonodos acima de 2 milímetros, porque ela tomou como padrão o 2 milímetros do Yang, e a partir disso ela puncionou. E ela chegou numa curva de sensibilidade, numa curva ROC de sensibilidade e especificidade, para 2,3 milímetros. E esse 2,3 milímetros foi o ponto de corte que eu escolhi na minha tese, por conta desse trabalho. Só que quando eu juntei todos os meus dados, o que eu observei? Que a minha curva ROC, o maior ponto de sensibilidade e especificidade para ela, que foi muito alto, acho que foi de 82,7% de área embaixo da curva, né? É uma curva ROC muito expressiva. Muito. Eu consegui com 2,75 milímetros na época. Mas era uma outra época, Lincoln. Era uma outra época no sentido do que a gente procurava no linfonodo. A gente dissecava a axila nos 3 níveis por achado de micrometástase. Então era muito interessante eu achar doença mínima nesse linfonodo. Os trabalhos atuais têm mostrado que um tamanho bom de cortical, que vai, né, segundo meta-análises, é lógico, né, um tamanho bom de cortical é em torno de 3 milímetros. Esse tamanho de 3 milímetros dá uma especificidade alta, tá? Dá uma sensibilidade alta, mas uma especificidade não tão alta, mas uma especificidade ali dando uma área embaixo da curva em torno de 60%, mais ou menos. Quando eu aumento a minha espessura de cortical para eu dizer que esse linfonodo está comprometido ou não, então vamos dizer que o seu ultrassonografista ele estabeleça que a espessura da cortical ela tem que ser 7 milímetros. Ele vai aumentar muito a especificidade dele, mas ele vai acabar perdendo sensibilidade. E como a Dênia falou, o que nós temos que entender é que a alteração metastática no linfonodo ela é dinâmica. O linfonodo, inicialmente, ele não tem alteração morfológica se ele tiver micrometástase, menor que 2 milímetros. Porque essas metástases vão estar na cortical. E como a gente falou, o tamanho médio da cortical é de 2 milímetros. Porém, à medida que essa doença vai progredindo, eu vou começar com pequenos espessamentos. O problema é que doenças inflamatórias também espessam a cortical, né? Esse é o nosso grande problema. E à medida que essa doença vai progredindo, eu vou perdendo características anatômicas do linfonodo. Então, hoje, eu, Eduardo, classifico linfonodo da seguinte forma.
Se o linfonodo só tem a cortical espessa de uma maneira homogênea, eu classifico esse linfonodo independente do valor ali da cortical, né? Mas ela é espessa de maneira homogênea, eu classifico esse linfonodo como um linfonodo de cortical espessada e que não dá para diferenciar de um processo reacional. Agora, se ela tem um espessamento focal maior que 3 milímetros numa das partes do linfonodo, eu classifico esse linfonodo com cortical espessada focal e que ele tem uma suspeita de acometimento secundário. E quando esse linfonodo perde as suas características, ele fica inteirinho negro, ele perdeu aquele hilo gorduroso, ele, daquele formato riniforme, ele passa agora a um formato redondo, aí eu já tenho uma alta suspeita, não só de comprometimento axilar, mas de alta carga tumoral. Aí nós estamos falando de doença axilar. Então, hoje é muito importante a gente saber isso, porque, por exemplo, vamos fazer o ultrassom de uma paciente com tumor luminal, e eu vejo 2 linfonodos com espessamento focal da cortical. Eu vou puncionar? Não, eu não punciono. Eu só cito que há um espessamento da cortical e nem coloco suspeito. Coloco, há um espessamento da cortical em 2 linfonodos do nível 1. Agora, é interessante que esses 2 linfonodos, que eu dei uma checada se esses 2 linfonodos são sentinela, né? E aí pode ser com clipe, quem gosta de clipar pode ser com clipe. A gente em Botucatu usa muito ultrassom intraoperatório e a gente checa, né, se aquele linfonodo era um linfonodo que está apitando, né, com o nosso gamma probe. Então, se o gamma probe está em cima daquela região que o linfonodo está com a cortical espessada, a gente fica muito tranquilo. Agora, é diferente, eu tenho uma lesão de 1 centímetro na mama e eu tenho um linfonodo totalmente redondo, totalmente acometido por doença, e aí eu tenho que investigar esse linfonodo, porque esse linfonodo, inclusive, pode ter um perfil imunistoquímico ou características morfológicas que diferem do tumor inicial. Bom, aí a gente achou Perfeito. um linfonodo suspeito, né? Então, diante desse linfonodo suspeito, uma outra pergunta que a gente fez para os nossos associados foi quando a gente tem esse linfonodo suspeito na radiologia axilar, seja por mamografia ou ultrassonografia, qual é o método de biópsia que vocês costumam solicitar? E a grande maioria dos associados respondeu que punção por agulha fina ou a core biopsy, dependendo da localização do linfonodo. E aí agora eu quero a opinião de vocês, aproveitando o doutorado do professor Eduardo. PAF ainda tem espaço, a gente depende de quem vai analisar, né, do citopatologista, a gente depende de quantos fragmentos foram, né, retirados para não ter material insatisfatório. O sangramento é importante ou não é importante? A expertise de quem está fazendo, então, por favor, acho que aqui cabe bastante debate sobre fazer ou não fazer e o que fazer com esse linfonodo suspeito. Eu acho que nessas indicações, né, igual o professor Eduardo estava falando agora há pouco, né, um tumor luminal em que a axila ela tem baixa carga tumoral ali pela imagem, até o NCCN já recomenda que, mesmo com biópsia desses linfonodos positivos, a gente poderia ir para uma cirurgia upfront. Então, não vejo mesmo aí uma indicação. Acho que nesses tumores limítrofes, onde a terapia sistêmica ela depende ou não do resultado dessa biópsia, acho que daí está mais do que indicado a gente fazer a citologia ou a histologia desse linfonodo, né? E realmente a gente em Botucatu faz muita core do linfonodo. A gente já vem parando de fazer PAF há bastante tempo. E acho que, claro, que dependendo do patologista, né, se ele tem especialidade, se ele é bom em citologia,
Eu acho que a gente poderia, sim, submeter essa paciente a uma PAF, mas a COR, ela, mais do que dizer para a gente se é positivo ou não, ela vai nesse sentido da heterogeneidade intratumoral, né? A gente sabe que o câncer de mama é extremamente heterogêneo e a gente vem vendo, na verdade, aqui na nossa rotina, muitos casos de subtipos diferentes em mama e axila. Então, quando possível, eu acredito que sim, a core biopsy ela acrescenta muito. Acho que para quem tem especialidade em imagem, fazer a core do linfonodo é algo que não exige tanta expertise assim. Eu acho que a depender da localização, né? Supraclavicular, perto da mamária interna, isso pode dificultar, e talvez nesses casos a PAF seria mais bem-vinda. Mas a gente também não tem grandes sangramentos. Acho que o guiado ali para o ultrassom, principalmente quando a gente está perto de algum vaso, a gente pode colocar o Doppler se a gente fica na dúvida. Mas acho que é tranquilo de fazer core e eu prefiro também. Dene, eu tenho que dizer que eu concordo com você plenamente. A maioria dos linfonodos se localiza em nível 1, exceto alterações anatômicas específicas e recidivas, e com essas pistolas semiautomáticas, já tem um longo tempo, viu, Eduardo, que eu não vejo complicações aqui ou acolá, fora do eixo que a gente ouviu falar. E diria, Dênia, que talvez exista um caso que a gente deveria preferivelmente fazer core na axila. É uma ocasião muito específica, uma situação muito específica, que é tumor oculto. Porque o tumor oculto, às vezes o tumor primário não é da mama. E precisa fazer essa identificação por imunohistoquímica. Às vezes é melanoma, gastrointestinal, pescoço, linfoma, pulmão. Certeza. Lincoln, nesse sentido que você está falando, uma outra situação que hoje eu vejo mandatória de você fazer, de escolher a core biopsy ao invés de você escolher a PAF, tá? É quando há uma não correlação daquilo que você encontra na mama com o estado axilar. A gente sabe que, na grande maioria das vezes, quando eu tenho um tumor na mama, tumor mais avançado, com axila positiva, vai ser muito difícil a imunistoquímica dar diferente. Normalmente é o mesmo subtipo tumoral. A gente vai encontrar pouca heterogeneidade tumoral nessas situações. Porém, quando nós estamos frente de imagens mamárias que não correspondem ao extenso acometimento axilar, é mandatório. Nós enviamos uma série de casos, acho que foi em 2018, para o RSNA, e dentre esses casos, tinham pelo menos 2 casos, onde eram casos de heterogeneidade intratumoral, e tinham 2 casos onde havia uma discrepância, e em um deles vai muito de encontro com isso que você falou, Lincoln. Na mama era um tumor de 1 centímetro, e na axila ela tinha linfonodo acometido até nível 3, e a biópsia da axila não era um tumor mamário, era um tumor neuroendócrino. Então, quando há essa não correlação entre o achado da mama e o achado da axila, eu acho que a core também é mandatória. Muito bem colocado, Eduardo. E, doutora Dene e doutor Eduardo, vocês têm um número de fragmentos específico e faz diferença? Ou uma boa amostra? O que seria uma boa amostra? Olha, para mim, uma amostra boa do linfonodo, se você vê ali na hora que você retirou da pistola, que você vê que teve um bom fragmento, você vê que foi bem representado, eu já acho que é suficiente, ainda mais quando a gente está biopsiando a mama e o linfonodo ao mesmo tempo. Né? Claro que se eu estou frente a uma recidiva, né, que às vezes eu tenho uma recidiva só linfonodal, eu amostraria mais. Mas se eu estou fazendo a biópsia ao mesmo tempo, para mim, um fragmento já é suficiente se ele estiver bem amostrado. A grande pergunta, Renata, é: esse linfonodo que eu estou biopsiando, qual é a carga tumoral dele? É um espessamento de 3 milímetros da cortical num tumor HER2, que se a axila vier positiva eu vou mudar?
o meu tratamento, porque o tumor é pequeno, ele é menor que 2 centímetros, e se a axila vier positiva, eu vou para um tratamento neoadjuvante. Então, assim, qual que é a carga tumoral? É muito importante, existem duas logísticas na biópsia axilar. A primeira logística é usar, na minha opinião, tá? Isso é nível D de evidência, tá? Especialista sem comprovações científicas aqui. Tá menor que nível E de Eduardo. Nível E de Eduardo, chegando aí, Lincoln. Mas, na minha opinião, existem duas coisas que são fundamentais para a gente abordar a axila com muita segurança. Primeiro é o uso da pistola semiautomática. Por que a semiautomática? A pistola semiautomática lhe permite, em linfonodos de baixa carga tumoral, você ser preciso e só biopsiar a área que está espessada. Não podemos deixar de esquecer que quanto mais biópsias nós fazemos daquele linfonodo, esse linfonodo tem mais chance de deixar de ser o sentinela, porque a gente vai comprometer todo o trajeto linfático dele. Essa é uma coisa muito importante da gente lembrar. O outro ponto é assim, eu posso usar a agulha automática? Posso, mas em tumores com alta carga tumoral. Nesses tumores com alta carga tumoral, não importa muito onde eu biopsie aquele linfonodo, né? Aquele linfonodo com alta carga, porque ele já está aumentado de tamanho, ele já tem todo aquele hilo substituído por tumor, então eu posso usar. Então, a primeira é assim, qual o tipo de pistola que eu vou usar? Baixa carga tumoral, na minha opinião, é mandatório a semiautomática. Eu acho a semiautomática fantástica para axila, principalmente a de 16 gauge, não a de 14, a mais fina, a de 16 gauge é fantástica, dá um material muito bom para o patologista. Baixa carga tumoral, eu tiro só um fragmento. Alta carga tumoral, a gente faz igual na mama, tira 3 fragmentos em média ou até mais às vezes, exatamente pela heterogeneidade, né? Então, eu acho que a gente tem que lidar com essas duas situações, né? Eu estou de alta ou baixa carga tumoral para escolher o tipo de pistola e para escolher o número de fragmentos que eu vou retirar. Maravilha. Excelente. Maravilha. Vamos para a última questão de axila. A gente perguntou para o pessoal com relação à marcação, né, do linfonodo suspeito ou biopsiado pré-quetenel. O Eduardo já falou que vocês não fazem aí, que fazem ultrassom intraoperatório, mas o pessoal, 77% respondeu que não utiliza nenhuma marcação, e 13% quando marca com clipe. Então, qual a opinião de vocês com relação à marcação do linfonodo, né, suspeito ou biopsiado? E se vocês acham que há uma tendência da gente parar com essa discussão de clipar o linfonodo, ou vai se tornar uma tendência a gente começar a usar cada vez mais? O que de vocês aí? Olha, a gente não clipa, né? Então, não tenho a experiência de clipar. Mas eu acho que com os mecanismos que a gente já tem pós-quimioterapia neoadjuvante, de fazer a dupla marcação, de tirar os 3 linfonodos, a gente já tem uma baixa taxa aí de falso negativo, né? Então, associado a isso, quando a gente tem a imagem ao nosso lado, né, assim, puxando a sardinha aí para a imagem, que é a área que eu gosto muito, acho que a gente consegue ter bastante segurança que a gente está tirando aquele linfonodo que a gente viu inicialmente. Então, aqui a gente conversa muito bem entre a equipe. Na hora do laudo, a gente descreve onde aquele linfonodo estava. A maioria das vezes somos nós mesmos que vamos fazer o ultrassom depois que ela terminar a quimioterapia. Se resta dúvida depois da químio, muitas vezes a gente agulha esse linfonodo, então, e a gente, para ter certeza que ele vai sair durante a cirurgia. Então, não vejo, assim, uma tendência da clipagem, principalmente com os estudos de axila, cada vez ela sendo mais um marcador prognóstico do que uma necessidade em relação à cirurgia axilar. Acredito realmente que a gente consegue fazer muita coisa sem a clipagem. Mas quem gosta de clipar, não vejo problema também, a pessoa pode clipar. Eu acho que a gente tem que entender o conceito da clipagem, né? Qual que é o conceito do clipe? É você não deixar aquele linfonodo doente para trás, tá? E a gente sabe que, principalmente linfonodos muito doentes, se eles têm uma boa resposta à quimioterapia,
a rede linfática deles foi embora, né? Ela atrofia ali, ela entra em atresia e esse linfonodo não cora. Então, eu acredito que o clipe, quando você coloca um, dois clipes ali na axila, né? E é outra coisa, né? É, Léo, um linfonodo só, eu tenho aquele linfonodo ali, a posição, eu sei onde está, é muito tranquilo, né, Dênia? Pela imagem a gente seguir, é muito tranquilo. Quem faz ultrassom de axila rotineiramente, quem usa ultrassom no intraoperatório, sabe que a gente não tem dificuldade de achar aquele linfonodo, e igual a Dênia falou, muitas vezes a gente até agulha aquele linfonodo porque está vendo que virou só uma fibrose ali e a gente quer tirar aquela região. Mas, em algumas situações que você tem mais do que um linfonodo, né, tem dois ou até três linfonodos ali com características suspeitas e que você resolveu, por algum motivo, clipar, hoje está muito esse conceito, né, de você fazer uma dissecção axilar seletiva, né, de você só retirar realmente aqueles linfonodos que eram aparentemente comprometidos e que agora você precisa ter certeza ou não se não tem mais doença nesses linfonodos. E você pode associar essa clipagem, alguns estudos já mostram isso, com diminuição aí da morbidade axilar, né, do número de linfonodos que você tira e com um resultado muito bom no sentido de você fornecer informação para o oncologista se tem alguma doença residual ou não na axila. O problema é que às vezes para fazer essa localização do clipe, você acaba dissecando e agredindo mais a axila do que, né? Eu tenho muito pouca experiência, eu tenho experiência de um caso e que foi horrorosa, né? Então eu prefiro me abster até da minha experiência foi um linfonodo que não fui eu que clipei, a paciente foi pegar uma opinião em São Paulo e ela acabou sendo clipada, e aí quando eu fiz a dissecção axilar guiada ali, o clipe tinha saído do linfonodo e tinha ido para uma gordura adjacente, tinha migrado e foi um terror. Então, eu não tenho experiência de falar para você, até da dificuldade ou não de achar esse linfonodo, que eu acho que em um caso não dá para a gente ter experiência com um só, ainda mais quando é negativa, né? Legal. A axila gera muita discussão, mas vamos deixar a axila um pouquinho de lado. E a gente perguntou para os nossos associados, então, no segmento de pacientes após adenomastectomia e reconstrução mamária, você realiza exame radiológico de controle ou de segmento? A maioria das respostas, né, a maior porcentagem das respostas foi não solicito. Faço apenas exame físico periódico, mamografia contralateral se tiver mama e, se necessário, faço complementações. E vocês, doutor Eduardo, doutora Dênia, fazem essa abordagem? A paciente que teve câncer de mama, como que vocês lidam? E se essa paciente for mutada, isso faz diferença nesse pós-segmento? O que vocês costumam fazer na prática de vocês? Eu acho que primeiro ponto é saber como foi feita essa adenectomia, né? Se essa adenectomia ela ficou realmente sem retalho, se esse retalho teve residual, ele é considerável. Acho que o exame clínico ele já dá uma boa ideia para a gente quando a gente vê o PINT, né, da paciente, mas principalmente quando ela vem externa, né? Ela vem de outro profissional, eu acho que a gente não conhece, não viu, não estava na cirurgia. Talvez uma mamografia inicial pós-tratamento seja bem-vinda. Mas a partir do momento que eu sei que ela foi feita uma adenectomia, né, ótima, aí dizendo assim, não vejo necessidade mesmo da gente seguir essa paciente com exame de imagem, né, pós-adenectomia. Acho que o exame clínico ele vai ser muito assertivo, porque a recidiva ela vai estar ali mesmo na cutânea, né, praticamente. Então, o exame clínico ele acrescenta muito. Agora, da mama contralateral, se essa paciente, acho que daí a gente tem que lembrar dela antes do câncer. Né? Essa paciente antes do câncer, ela era de alto risco familiar? Ela era uma paciente com mutação? Ela tinha alto risco pessoal? Daí o rastreamento dela segue o rastreamento dela inicial. Ela tem mama, se ela era uma paciente de alto risco ou uma paciente mutada, eu acrescentaria para a mama que sobrou, mesmo além da mamografia,
um rastreamento com ressonância. Mas se essa paciente ela só teve câncer de mama, mesmo a mama contralateral eu seguiria realmente só com mamografia e incidências adicionais de acordo com essa mamografia de rastreio. Eduardo? O grande problema é o retalho, né, Lincoln? Sim. Eu sempre falo assim, onde está a face superficial, né? Em algumas situações a gente acha esse plano na adenectomia e vai nele, que é uma maravilha. Em outras situações, esse plano ele dá uma desaparecida temporária, ele surge novamente. Então, é como a Dênia falou, a gente tem que avaliar como que vai estar esse retalho no pós-operatório. Lógico, tem algumas que estão tão finas que até o exame clínico, né, Dênia? Você não tem dúvida de É que só próximo. tem pele ali, um pouquinho de subcutâneo, e depois já vem o músculo e prótese, ou hoje mais frequentemente, pele, subcutâneo e prótese, né? Então, nesses casos, eu também não vejo necessidade nenhuma de fazer exame complementar. Agora, se o retalho, infelizmente, ele ficou um retalho mais espesso, com glândula residual, aí eu trato como se fosse uma cirurgia conservadora e acabo fazendo exame de imagem, e aí vai depender do padrão de densidade para a gente complementar com alguma outra coisa ou não. Ressonância ou mamografia, nos casos que vocês têm dúvida ou que foram indicados para vocês, tem alguma diferença? Dúvida para quê? Para avaliar a quantidade? Para avaliar a quantidade de tecido fibroglandular. Uma paciente que talvez não tenha sido operada por vocês, não tenham registros. Há uma diferença na solicitação, mamografia ou ressonância? Acho que a mamografia ela mostra bem, na minha opinião, o retalho ali. Não, não acho que pediria ressonância só com o objetivo de avaliar retalho, não. Não sei. Você sabe, Dene, que aqui em São Paulo, se você perguntar para o colega radio-oncologista, se o paciente faz uma quimioterapia neoadjuvante, você faz uma adenomastectomia, eu diria que não é 100%, Eduardo, é 200%. Não, eu vou pedir uma ressonância que eu quero estimar se existe tecido fibroglandular residual. O Lincoln, aí a gente tem que ter uma outra conversa, né? Isso é verdade, Eduardo. Não pense que eu tô achando Não, essa mas a gente conversa tem que ter adequada. a gente tem que ter uma outra conversa. Então, qual que é a conversa? Vamos lembrar dos contrastes da mamografia, tá? O tecido gorduroso, que é subcutâneo, ele tem que ser transparente. Perfeito. O tecido glandular, que tem água, é branco. Então, se eu fizer uma mamografia e tiver tecido branco ali, eu tenho glândula. Talvez a ressonância, talvez não, a ressonância, ela pode estimar de uma maneira mais quantitativa, talvez, a quantidade de glândula que eu tenho em todos os quadrantes, vamos dizer assim, né? Mas dizer que tem glândula ou que não tem glândula, se eu faço uma mamografia e não tem nada, a ressonância não vai me acrescentar dizendo que tem alguma coisa. Agora, se eu faço uma mamografia e tem glândula, talvez eu possa até fazer uma ressonância para falar, olha, deixa eu estimar, tentar fazer uma melhor estimativa de quanto tem de glândula, né? Mais custo Mas uma vez efetivo, que né, deu Eduardo? nada, é nada. Eu vejo meus colegas radio-oncologistas argumentando, Renato, não, tá no pós-operatório, ela vai reclamar de dor. Aí sim, viu, Lincoln? Isso sim, isso sim, né? Eu tenho tô personalizando aquilo para minha paciente, é uma situação especial. Minha paciente tá com dor, ela não quer fazer mamografia, né? Mas lembra, eu acho que o exame clínico, aquilo que eu te falei, em muitas situações, nós que somos cirurgiões, em muitas situações você palpa o retalho e fala, não tem nada aqui, né? Tem nada, 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 né? Em situações que você tem dúvida, eu solicito de início a mamografia. A gente não pede. Eu sou um apaixonado por ressonância, hein? E eu solicito de início a mamografia. Uma vez que tem alguma coisa, aí se discute, né? Se tem algum benefício em quantificar ou não. Mas a mamografia negativa, ela é negativa. Sim. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de ressonância então agora.
Nós perguntamos para os colegas, né, as indicações de ressonância pré-operatória para indicação de cirurgia conservadora. 16% solicitam em todos os casos oncológicos, 56% nos casos que vão para quimio neoadjuvante, 58% sempre cilobular, carcinoma lobular, 47% responderam que sempre se mama densa, 56% se teste genético positivo para BRCA ou P53, 40% para CDIS extenso e 12% não solicitam em nenhuma das acima. Claro que aqui caberia mais de uma resposta por pessoa, né? Alguma dessas indicações vocês consideram que não... vocês não consideram como uma indicação para sempre solicitar, e alguma nós não colocamos aqui, que vocês acham que é muito importante? Se precisar, eu repito, se não deu para gravar. Eu tenho um problema de memória avançado, sabe? Eu vou falar o Falei, nome da peraí, alemã. assim, a gente é muito enviesado, né, em Botucatu, que a gente tem esse acesso à ressonância de uma maneira mais fácil, né? Então a gente acaba pedindo até, acho que mais ressonância do que seria as indicações formais, né? Mas eu acho que quando a paciente vai para quimioterapia neoadjuvante, eu acho que é indiscutível, né? A gente tem na ressonância pós-operatória, comparando com a pré-operatória, uma ótima estimadora aí de resposta patológica. Então, acho que é uma ótima indicação. Nas pacientes mutadas, né, P53, BRCA, até para rastreamento, né, P53, a indicação já ia começar com 20 anos, a ressonância de mamas. E eu acho que um outro ponto que não foi descrito, que até recentemente eu falei no simpósio do interior, foi para lesões não massa. Eu acho que para aquelas lesões em que os limites não são muito bem definidos pelo exame clínico, os métodos morfológicos eles podem trazer informações muito importantes em relação à sua delimitação. E daí entra o carcinoma lobular, né? Eu não acho que talvez seja para todos os casos de lobular, mas o lobular, como grande parte das vezes está associado a áreas de distorções, áreas de assimetrias, e que às vezes a ultrassom, a mamografia e o exame clínico ele não vai ser muito assertivo em relação à margem, nesses casos acredito que a ressonância ela pode realmente ser muito bem indicada. Eu chamo, viu, Renata, Leonardo, Lincoln, o paradoxo da ressonância. Por que o paradoxo da ressonância? Porque ressonância no pré-operatório, de uma maneira geral, todos os trabalhos, meta-análise, né, tem um belo trabalho aqui no Brasil, da Bruna, e não tem impacto, né? A gente não consegue nem achar um subgrupo ali espremendo limão, tal, falar, aqui deu a limonada. Não, não dá limonada. Não tem impacto no pré-operatório. Porém, no entanto e contudo, grande parte de nós, mastologistas, usamos ressonância no pré-operatório. Lá em Botucatu, a gente usa de rotina, por motivos de estudo, né? Faz parte de... A ressonância entra lá no pré-operatório como parte de protocolos de estudo, né? Inclusive, tá uma tese de mestrado agora em andamento, com fatores prognósticos muito parecido com o que a Dênia fez, mas agora com fatores prognósticos da ressonância, né, de falar assim, olha, isso tem maior ou menor sobrevida, mas enfim, no cenário pré-operatório, grande parte dos mastologistas pedem mesmo os estudos sendo negativos. Então isso é um paradoxo, né? Por quê? Talvez a gente precise delinear melhor esses estudos, como a Dênia falou. Lógico, numa situação de quimioterapia neoadjuvante, é o melhor método para avaliar. A Dênia falou, método funcional para avaliar lesão não massa, será que aí é o ponto? Mamas densas e lesões não massa? Será que a gente fizer um estudo nesse nicho, a gente vai ter alguma resposta positiva? Porque nós estamos cansados de ver pacientes jovens com lesões não massa, exemplo de lesão não massa, carcinoma intraductal de alto grau. Exemplo de lesão não massa, carcinoma HER positivo associado com microcalcificações. Exemplo de lesão não massa,
carcinoma lobular. Então, será que nessas situações, a ressonância, principalmente naquelas mamas que são densas, a ressonância teria algum impacto? Será que ela teria algum impacto? Será que um estudo nesse sentido traria algum resultado para a gente? Né? O carcinoma oculto é uma outra situação no pré-operatório que é mandatório a ressonância. Mas quando a gente fala em pré-operatório, a gente fica assim, olha, eu vou pedir para um carcinoma intraductal de alto grau, eu vou pedir para doença de Page, para ver se só está no mamilo ou se tem alguma área maior, para o carcinoma lobular. E aí há um silêncio, né? E mesmo nessas 3 situações, tirando quimioterapia neoadjuvante e carcinoma oculto, que há consenso, mesmo nessas 3 situações não há consenso. Então, é um tema que os estudos não conseguem mostrar benefício, mas que na prática clínica, grande parte dos mastologistas que têm acesso à ressonância acabam pedindo. Por quê? Dá mais segurança. Talvez isso não traduza em menos recidiva, não traduza em menor reabordagem, mas o mastologista fica mais seguro de operar aquele caso, principalmente pacientes jovens com mamas densas. E o que vocês acham, né, que em relação à ressonância abreviada, vocês acham que vai ser algo de um futuro próximo? Como que ela vem acontecendo? São protocolos que ainda são experimentais ou já tem outros serviços que fazem uso? E se vocês acham que o protocolo vai ser referente a cada serviço ou vai ser um protocolo geral para todo mundo fazer a ressonância abreviada? O que vocês acham dela? Bom, eu só vou introduzir, vou deixar o Eduardo falar, porque ele, na verdade, que criou aqui o protocolo abreviado da nossa instituição. E, na verdade, a gente usa esse protocolo para praticamente todas as situações. Então, já é uma realidade aqui no nosso serviço, o protocolo abreviado. E acho que escolhendo as incidências, as sequências corretas, acho que a gente consegue uma concordância muito grande com o protocolo longo, o protocolo tradicional, e trazendo muito menos incômodo para a paciente e uma reprodutibilidade muito maior, né? Conseguindo fazer muito mais exames. Mas pode falar, professor, isso aí é... Conta pra gente Eduardo, o protocolo, primeiro, professor Eduardo. parabéns a vocês de Botucatu. Lincoln, a boa notícia é que ontem eu fiz o último acerto já no texto em PDF da RBGO e esse protocolo está saindo publicado agora, no mais tardar, eu acho que em julho, ele já está fresquinho aí a publicação desse protocolo, deixando de ser experimental. É um protocolo que ele foi validado por 2 examinadores externos, com 190 casos iniciais de protocolo abreviado, e esses mesmos examinadores receberam um mês depois mais 190 casos do protocolo completo. Os primeiros casos foram numerados de 1 a 190, e os outros do completo a gente fez ao contrário, numerou de 190 até 1. Então, invertendo a ordem aí, né, para não ter um problema de correlacionar com os números, e eles não sabiam nem do que se tratava a ressonância, eles não sabiam se era câncer, se não era câncer, e eram 190 casos de câncer, todos. E nós tivemos uma sensibilidade e especificidade altíssima. A sensibilidade de um dos examinadores foi de 90, deixa eu ver aqui o dado, acho que foi 96% de sensibilidade de um dos examinadores. Do outro examinador, a sensibilidade foi de 99%. Desse examinador, lógico, a especificidade caiu, ela foi de 90%. E daquele que foi de 96%, a especificidade também de 96%. Isso no protocolo abreviado, tá? No protocolo completo, os números praticamente se repetiram e a gente teve aí do primeiro examinador uma sensibilidade exatamente igual, de 99% no protocolo completo, comparando com o abreviado.
e uma sensibilidade igualzinha no protocolo completo do segundo examinador de 96%. Então, mostrando que esse protocolo ele tem uma acurácia muito alta e não vai deixar passar um caso que o protocolo completo iria haver, né? Agora, o que é protocolo abreviado? Essa é uma grande pergunta, porque esse protocolo não é o protocolo da Christiane Kuh, né? A Christiane Kuh mesmo começou com um protocolo extremamente curto, em torno de 2, 3 minutos ali, e ela prolonga esse protocolo porque ela vê que ela precisa de uma sequência para dar especificidade e para que não precise ficar convocando todo mundo, né? Então, vamos entender um pouco o que é protocolo abreviado. A gente chama de protocolo abreviado toda vez que a ressonância dura menos do que 10 minutos, tá? E aí você já tem autorização para falar que esse protocolo é abreviado. Eu sou mastologista e eu tenho uma paixão pela imaginologia mamária. Minha paixão começou pelo ultrassom, se estendeu para a mamografia e depois, hoje, eu sou um grande apaixonado aí da ressonância, principalmente nos estudos de biologia tumoral. Mas, quando eu comecei a olhar aqueles protocolos completos, eu como mastologista, eu comecei a me perguntar, mas gente, por que eu preciso de um corte coronal só para dizer a hora do tumor, se eu consigo fazer essa mesma reconstrução? Por que eu preciso de um corte sagital se o meu corte axial, ele enxerga a lesão? Então, na verdade, o que a gente fez? A gente fez um protocolo essencial para o diagnóstico e estadiamento do câncer de mama. Antigamente eu só falava para o diagnóstico, mas hoje eu falo diagnóstico e estadiamento do câncer de mama. E esse protocolo de Botucatu, que de início o nosso protocolo completo, ele durava em torno de 28 minutos, 28, 29 minutos, chegava quase a 30. Hoje o nosso protocolo dura 8 minutos. A gente tinha uma média de exames mensais, eu acho que era de 6,8, porque o exame era muito demorado, às vezes eles cortavam o nosso exame. A gente tinha 2 vagas por semana. 2 vagas por semana de ressonância de mama. Porque eram 30 minutos praticamente cada exame. E era um sufoco, né? Qualquer motivo cancelava o exame e tal. Com 8 minutos, nós passamos dos 40 exames mensais. Porque se você pensar em 8 minutos, é o tempo de uma mamografia. Então, eles montam lá para o paciente fazer um exame de mama, eles já colocam as outras junto, porque já está com a bobina, já está tudo pronto, dura só 8 minutos, dá para encaixar. Então, aquela paciente que veio, não, está na fase ideal do ciclo, já faz o exame. Então, hoje, eu tenho um orgulho de falar que a Faculdade de Medicina de Botucatu, ela faz o rastreamento de todas as pacientes de alto risco, né? E o nosso alto risco a gente considera com um risco vitalício acima de 20%. Todas essas pacientes fazem o seu rastreamento com ressonância magnética das mamas devido ao protocolo abreviado. Então, eu acho que esse protocolo é um protocolo essencial, nem é tão abreviado assim. Ele é um protocolo que dá para você fazer o estadiamento, inclusive, mas eu acho que, eu tenho certeza que esses protocolos mais curtos, eles vão ser a realidade da ressonância, porque é menos incômodo para o paciente, é um exame que dá muita claustrofobia, ele é um exame que, à medida que você começa a rodar mais a máquina, você aumenta a produtividade do seu serviço, então é um exame custo-benefício muito alto, muito maior do que do protocolo completo, e sem perder a sua acurácia do exame. Então, eu só vejo vantagens. Eduardo, Dênia, Botucatu, parabéns novamente pelo aspecto inovador e por essa nova fase, né, Eduardo, da propagação num país tão heterogêneo como o nosso, e que é um método que tem um espaço e cada vez mais custo efetivo. Ele vai chamar BAP, por conta da sigla em inglês, né? Do protocolo. Eu ia colocar PAB, que era Protocolo Abreviado de Botucatu, mas por conta da sigla de inglês a gente acabou tendo que chamar ele de BAP. Mas não importa o nome, né? O que eu acho que é interessante é essa ideia, né, de num serviço SUS, uma coisa desse... É um milagre, na verdade, o que aconteceu, né?
chegou um aparelho de 3 Tesla e a gente teve a oportunidade de trabalhar com esse aparelho de 3 Tesla e foi o primeiro protocolo feito para esse aparelho de 3 Tesla nesses moldes. Então é muito interessante, porque a maioria dos protocolos abreviados são protocolos para aparelho de 1,5 Tesla, né? Então é um outro fato inovador, é um outro fato interessante. No Brasil, eu não tenho conhecimento de uma publicação de protocolos abreviados brasileiros. Talvez a gente seja pioneiro no sentido de publicação, né? Não sei se tem outros centros que já usam, mas no sentido de publicação, de validação, o mais importante, vocês perguntaram, é o mesmo, eu acho que tem que validar o protocolo, tá? Ou copiar um protocolo que já foi validado, né? Não dá para a gente criar um protocolo e falar, esse é um protocolo abreviado sem validar, né? Então, acho que a gente tem que ou seguir alguém que já validou, né? Ou, se for criar um outro protocolo, a gente validar aquele que a gente criou. Excelente. Perfeito. Muito bom. Gostaria de agradecer muito a presença de todos, aos nossos convidados, principalmente, que retiraram um tempinho, né, da sua jornada, que eu sei que a rotina de vocês é muito cansativa e sempre super lotada de atividades. Então, muito obrigada. Muito obrigada também aos meus colegas, ao meu coordenador e ao Léo, da Comissão de Educação Continuada, por mais um episódio do nosso videocast. E eu gostaria que vocês tecessem as últimas considerações para o nosso episódio. Bom, agradeço muito mesmo a oportunidade de ter chamado, a lembrada do meu nome, estar aqui com vocês, dando esse bate-papo. Foi muito gostoso. Acho que a gente consegue falar um pouco do que tem de realidade em termos de números, mas a gente consegue falar da experiência pessoal de cada um. Eu acho que isso também é muito válido, né? A gente tem o que temos na literatura, mas tem o que a gente também faz e vê que dá certo, e poder ter essa troca e poder, né, compartilhar um com o outro, isso acrescenta demais. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço realmente o professor Eduardo, né? Eu acho que para mim uma honra muito grande estar com ele também aqui, é meu grande mentor, né? Desde que eu entrei na residência, no mestrado, e meu colega aí, com muito orgulho no dia a dia. Obrigada, Lincoln, obrigada, Renata, obrigada, Leonardo, e boa noite para todo mundo. Eduardo, presidente. A gente não pode falar boa noite, viu, Dene? Que vai passar durante o dia isso aqui. Bom Vamos falar dia, boa então, noite, gente. bom dia, Pra boa todo tarde. Tarde. Tem vários fusos Para horários, né? todos os horários. Para todos os horários. E fusos horários. Olha, eu gostaria imensamente de agradecer a Nathalie, a Tâmise, a Renata. Estou esquecendo de alguma menina? A Gisela, A Gisela, o Paulo, o o Paulo, Leonardo, você, Lincoln. Eu esqueci alguém da comissão, por favor, Lincoln? Não. está Não. completo. A toda essa maravilhosa comissão de educação continuada. Eu estava em Minas Gerais e escutei inúmeros elogios dos podcasts dessa comissão. Olha, o trabalho que vocês estão fazendo é fantástico. O investimento que a Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo fez e está fazendo para a gente ter autonomia, né, Léo, de ter a ASCO, ter alguém da gente assistindo a ASCO e comentar, de ter alguém da gente assistindo San Antônio, de ter alguém da gente, ainda bem que existe online, né, que a gente não precisa pagar passagem e avião, né, mas de qualquer forma, os videocasts desses grandes eventos, os videocasts que são feitos após as reuniões científicas e as discussões dos artigos científicos podem ter certeza que são fontes de educação para o nosso mastologista e talvez hoje constituam uma das mais importantes ferramentas de educação continuada dentro da nossa sociedade. Então, eu tenho muito orgulho de vocês e parabéns em nome de toda a diretoria da Regional São Paulo por esse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo. Eu espero que hoje, Lincoln, eu não tenha manchado um pouco o nosso
videocast aí Do e tenha quê? mantido a qualidade, tá, Lincoln? Foi uma Mas honra o trabalho de vocês ter é pessoas tão fantástico. preeminentes. Imagina, impossível, professor. Dois Foram grandes especialistas 2 excelentes em imagem especialistas. mamária. Hoje a gente sai daqui com certeza com muita coisa boa, com muito aprendizado. E, por favor, aprove logo, né, o protocolo da ressonância abreviada para a gente poder ter Não, mais já conhecimento. está em dias de publicação, viu? Tá, eu tô com o PDF na minha tela aqui, que eu estava olhando os números de sensibilidade, especificidade. Estou com o PDF aqui na tela. Maravilha. Muito obrigada, pessoal. Em nome da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo, eu convido a todos vocês, associados e não associados, para assistirem os nossos conteúdos em todas as plataformas, não só através do videocast, mas também do podcast e do nosso site. Até breve. Valeu. Até, pessoal.